Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Depois do empate em Mirassol, o Cruzeiro voltou. O pensamento no duelo diante do Internacional a partir desta quarta-feira. Preparação começando para valer na Toca. Leonardo Jardim ganha retornos importantes. Será que vai ter alguma novidade na lateral direita? Luiz Sinisterra chegando ao Brasil até esta quarta-feira. É a expectativa, a busca pelo outro atacante, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho aí para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Vamos lá, porque o Cruzeiro retornou depois do empate diante do Mirassol. Muita reclamação com a arbitragem, um Cruzeiro desfalcado, querendo ou não, voltou com um ponto que foi importante devido às circunstâncias ali, porque naquele segundo tempo estava mais para o Cruzeiro perder o jogo do que para ganhar, e agora é o duelo em casa com o Internacional. Mas claro, o Cruzeiro precisa voltar a vencer em casa. O técnico Leonardo Jardim comemora o fato de ganhar reforços importantes, volta do Kaique, volta do Lucas Romero, volta do Christian. E a grande interrogação é na lateral direita. O William, será que já volta aos treinamentos nesta semana? Ele vem fazendo trabalhos específicos desde a semana passada por causa de um risco maior de ter uma lesão muscular. Ninguém foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o Cruzeiro terá aí um tempo considerável até esse jogo com o Internacional e todo mundo querendo que o Cruzeiro volte a vencer em casa depois das derrotas para Ceará e para a equipe do Santos. Uma previsão de público de 40 mil torcedores no sábado às 18h30, às 6h30 no Gigante da Pampulha. E já convidando todo mundo, teremos o Estúdio Móvel KTO, hein? Diretamente lá da Esplanada Sul do Gigante da Pampulha. Claro que está todo mundo naquela expectativa quanto à arbitragem, e o Cruzeiro vai fazer mais um protesto formal na CBF, e agora as informações que a gente tem é um protesto que vai ser contra o Rodrigo Sintra, que hoje é quem comanda a arbitragem no futebol brasileiro. Então, o Cruzeiro sabe que a reclamação que foi feita não surtiu efeito. Pelo contrário, no jogo seguinte, o Cruzeiro já foi prejudicado novamente e, além disso, o Cruzeiro vai ficar de olho, informação que a gente tem, nessas escalas em que aparecem árbitros do Rio de Janeiro, porque o VAR contra o Santos era do Rio de Janeiro e ontem a equipe quase toda, né, do Rio de Janeiro, e eles fizeram o que todo mundo acompanhou. Vamos ver. O Pedro Júnior ontem na entrevista falou que quantas vezes o Cruzeiro entender que é necessário, vai se manifestar, e a gente sabe, né, o que isso causa também, mas não dá para ficar e aceitar tudo calado, como vem acontecendo jogo após jogo e o Cruzeiro sendo prejudicado. Eu sei que está todo mundo na expectativa sobre o mercado do Cruzeiro. E Luiz Sinisterra, hein? Cada vez mais perto aí de chegar, aguardado nesta quarta-feira em Belo Horizonte para complementar os exames médicos. O Cruzeiro não terá nenhum problema aí para regularizar o atleta até a semana que vem, né? Claro que o ideal era já ter condição aí, pelo menos para ficar no banco diante do Inter. Isso já acho pouco provável, mas de qualquer forma, ele chegando para estes últimos ajustes. Aliás, o que falta mesmo é complementar os exames, assinar contrato, ser anunciado oficialmente e aí já começar a treinar. É o que ele vinha fazendo na pré-temporada do clube inglês, do Bournemouth. E aí vamos acompanhar então este movimento feito pelo Cruzeiro e a diretoria ainda trabalhando neste outro nome, né? Nome aí, mais um, né? Mantido em sigilo. Claro que o Cruzeiro tem algumas possibilidades em andamento
e assim que tiver algo mais concreto, vamos tentar trazer para todos vocês aqui na Samuca TV. Portanto, Luiz Sinisterra aguardado até esta quarta-feira em Belo Horizonte, e aí é seguir os trâmites para ser anunciado oficialmente como o primeiro reforço do Cruzeiro aí na janela de meio do ano. É até interessante aí ver esse levantamento, né, desses clubes aí, tirando Flamengo e Palmeiras, né? Claro que vai existir frustração para quem já estava nessa definição máxima, né, de que o Cruzeiro tá de igual para igual com o Flamengo e Palmeiras. Então, aqui eu acho que a maioria sempre falou para medir bem as expectativas, né? Não quer dizer que se o Cruzeiro dá uma reencontrada, do jeito que está falando, parece que o Cruzeiro acabou, né? Tá indo lá para Z4 da Série A do Campeonato Brasileiro e por aí vai. E esses aí são realmente os concorrentes a esse G4, e foi um levantamento até legal, porque e se o Cruzeiro se reencontrar aí, né, voltar a ter sequência de vitórias, agora fica um tempo sem viajar, vai vir data FIFA, então se tá ali um pouco de cansaço, vai ter um momento, o pior momento já passou, né, de cansar todo mundo, que foi jogo meio, final de semana, mas o que eu queria falar aqui, e o que o Pedro comentou aí, um pouquinho de movimento, né? Aí cada lugar tem as maluquices de cada um, né? Mas o torcedor do Cruzeiro, ele passou a viver, principalmente ali no X, do 8 ao 80. As pessoas não conseguem mais ter um meio termo. É impressionante como que isso vai reverberando e causando discórdia entre vários perfis, e aí perfil mandando o outro para aquele lugar, e isso e aquilo. Gente, você identificar algumas coisas que podem mudar no Cruzeiro, ontem até, a resposta do Leonardo Jardim sobre as substituições, eu até falei no finalzinho ali, assim que terminou a entrevista, para aquele jogo, eu até entendi, mas vai além daquele jogo essa questão das substituições, por exemplo. Por quê? Quantos jogos aí a gente teve para colocar um ou outro e dar minutos para alguns jogadores? Aí vale para o Murilo, para o Japa, jogos em que o Cruzeiro estava vencendo. Quando estava vencendo, o jogo do Grêmio foi o quê? 4-1, né? Quando estava 3-1 contra o Grêmio, 3-0, então podia trocar, aí descansa o Caio. Eu sei que já estava voltando ali, né? O Fluminense 2-0 ali, por mais que o Fluminense estava dando uma pressãozinha, mas ele podia trocar alguns jogadores. O Wallace ontem, eu acho que fez um jogo ok, melhor do que os outros aí, mas ele sentiu, ele cansou e ele ficou amarelado, né? Então, na hora daquele lance lá do Negueba, ele foi facilmente batido, porque quanto tempo que o Wallace nem entrava em campo? Então, esse é um ponto que eu acho que a gente pode criticar no Leonardo Jardim. Para o jogo de ontem não tinha muita opção, né? Mas mesmo assim eu acho que sair um Eduardo e entrar um Japa, ia acontecer algo diferente do que aconteceu? Não. O Cruzeiro ontem não perdeu o jogo mais por sorte do que por competência de se defender bem. O Mirassol ali, depois do gol de empate, eu acho até que antes do gol de empate estava chegando assim, mas eram lances que, beleza, o Cruzeiro está vencendo, eles vão criar uma pressão mesmo e tudo, até o cara acertar aquele chute lá, e aí o time todo pegou uma confiança para ir para cima, né? E o Cruzeiro foi ficando cada vez mais sem poder de reagir no jogo. E estava próximo de levar outra virada daquela. Então, eu acho que essas coisas, por exemplo, você está em casa ganhando de um Juventude, e hoje é até mais fácil falar, né? Não precisava de entrar Matheus Pereira, Lucas Silva e não sei quem, né? Podia ser Kenji, Murilo Hickman e etc. E dar minutos para esses jogadores. Para quando chegar nesses momentos,
ele ter essas peças. É um fato que o Leonardo Jardim, ele confia mais num jeito que ele encaixou de jogar, e se hoje a gente tem alguma briga e algum sonho de torcedor, é exclusivamente pelo Leonardo Jardim. Pode falar que é passa pano, não sei o quê, não sei o quê. Qualquer coisa contrária a isso, eu acho que é de um nível de maluquice absurdo. Então, mas isso não quer dizer que ele não tem defeitos, que ele não tem erros. Quando fala sobre o Leonardo Jardim ter um esquema de jogo, foi o esquema que ele encaixou lá naquele duelo com o São Paulo. E foi esse esquema que trouxe o Cruzeiro até aqui. Ele vai mudar qual esquema? Se o que estava jogando antes estava entregando aí um resultado pífio para todo mundo. Antes do Leonardo Jardim, quem jogava, quem parou de jogar. E a questão que eu acho que é o principal aí debate nas redes, né? O Gabigol, eu quero ver o Gabigol jogando, mas jogando e tendo um papel importante, como em alguns jogos ele teve e em outros ele não teve, e é normal também. O Gabigol hoje, ele tem que jogar ou na vaga do Caio ou da do Matheus Pereira. Quem que vai sair? Até agora, o Cruzeiro não funcionou com os três juntos. Nem tanto contra o Vila Nova lá, hein? Em Goiânia. Que é o que eu me recordo. Então, o torcedor do Cruzeiro, ele... as divisões, né? O Leonardo Jardim hoje, se a gente está nessa parte da tabela e se estamos nas quartas de final, é porque ele recuperou esse elenco. Que não mudou nada até agora. Vai mudar aí com 1 ou 2 reforços chegando, né? Sinisterra e mais um. Que é o que vai ter de diferente. Porque o que esse elenco estava entregando, aliás, saíram alguns ainda, né? Em relação ao que estava. O que estava entregando era digno de... foi a eliminação na Sul-Americana, foi não chegar na final do Campeonato Mineiro. Foi isso aí que esse elenco entregou até então, até a chegada do Leonardo Jardim. Se tem alguma coisa, é por causa do Leonardo Jardim. O Cruzeiro está em 3º lugar no Campeonato Brasileiro. Volto a repetir, é perfeito? Não. Comete erro? Comete. Mas o saldo positivo é muito maior do que de acertos do que de erros. Então, o torcedor do Cruzeiro precisa... Eu sei que isso aí vai falar e entra num... As pessoas hoje elas passam a criar as teorias delas e pronto, e acabou. O Leonardo Jardim, na minha opinião, é só essa questão de usar mais os atletas quando o momento permite. Ontem, eu acho que não era jogo para o Gabigol. Com sinceridade. Ou talvez ali podia entrar no lugar do Caio ou do Matheus. Mas não sei se ele entrou em outros momentos aí e teve essa dificuldade também, né? Quando ele começou, já foi uma outra história. Contra o Fortaleza lá, contra o Juventude. Aí os jogos da Copa do Brasil, eu vou tirar que o adversário tem um nível mais acessível, né? Vamos dizer assim. Mas fora isso, falar que o Wanderson não pode e tem que ser o Gabigol. Se colocar o esquema não vai funcionar do jeito que o Leonardo Jardim entende que desde lá o São Paulo ele conseguiu encaixar um time. Para mim isso está muito claro. Então é o que eu tinha para falar aí sobre essa questão, viu, Valor?